Caríssimos irmãos, eu desejo saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo de número 6, versículo de número 2. Quero expressar a Deus a minha alegria de mais uma vez poder estar na sua casa, estar na sua presença, para juntos adorarmos o nome do Senhor nosso Deus. Também ao pastor Jairo, à irmã Raquel, Tamires, Mateus, toda a família Valadares. Aos meus dignos irmãos, companheiros, que estão conosco nesses dias, ministrando aqui na escola bíblica, fica aqui também registrado a minha profunda gratidão. Josué capítulo 6, versículo de número 2. Josué capítulo 6, versículo de número 2. Quem já encontrou Josué 6:2, diga um amém bem alto. Amém. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Podeis assentar, por gentileza. Meus irmãos, deixa eu começar aqui fazendo uma pergunta. Alguém aqui já esteve diante de uma situação, de uma circunstância, que você olhando, você viu que aquela situação era invencível, insuperável e impenetrável? Muito provavelmente, aqui neste auditório nós temos pessoas que, quando nós damos uma olhadinha para trás, a gente percebe, a gente vê, a gente nota que já passamos por situações na vida que aos olhos humanos, aos nossos olhos, aquela situação ela era invencível, insuperável e impenetrável. Aqui dentro do texto bíblico, essa situação é Jericó. Eu tive fazendo uma pequena pesquisa sobre os muros de Jericó, que na verdade, às vezes nós cometemos um erro falando que era muro, quando na verdade era muros, porque tinha um muro externo e tinha um muro interno. Só para os irmãos terem uma ideia, o muro externo, ele tinha basicamente 2 metros de largura por 10 metros de altura. O muro interno, ele tinha 4 metros de largura por também 10 metros de altura. Entre um muro e outro, havia 5 metros de distância. Então comece a pensar você comigo, o muro de fora, basicamente 2 metros de largura por 10 de altura.
um muro interno, 4 metros de largura por 10 metros de altura. Não somente isso, mas em cima das muralhas de Jericó tinha 34 torres. 34 torres. Naquelas torres tinha soldados armados para defender Jericó. Jericó tinha 12 portas. Segundo os arqueólogos, Jericó tinha 15 quilômetros de metros quadrados. Quem olhava Jericó, irmãos, aquelas muralhas, muito provavelmente ele dizia: isso é invencível, isso é insuperável, e isso é impenetrável. E acredite, eu e você, uma vez ou outra, passamos na nossa vida por situações que nós nos deparamos com esta muralha. E quando a gente olha para a muralha que está à nossa frente, a gente diz o que provavelmente Josué também disse: isso é invencível, isso é insuperável, isso é impenetrável. Mas quando eu li esta palavra e eu estava orando, Deus me disse, e o meu coração ardeu, então eu entendi que essa mensagem é para hoje à noite aqui. Deus me disse: diga à igreja de Itapeva que 2024 é um ano de conquista. Eu vou repetir para você melhorar o seu glória a Deus, é profético. Esse ano será um ano de conquista na sua vida. E quando se fala de conquista, existem conquistas individuais e existem conquistas coletivas. Eu particularmente já tive conquistas que foram exclusivamente minha, individual. Mas lá em Catanduva eu já desfrutei de conquistas que não foram somente minha, mas ela foi da igreja como um todo. A igreja como um todo se alegrou, porque a conquista ela foi coletiva. Então a conquista pode ser individual, como pode ser coletiva. A conquista ela pode ser pequena, como ela pode ser grande. Recentemente, pastor Jair, uma irmã pediu uma oportunidade, e ela foi até a oportunidade, pegou o microfone, saudou a igreja, e de repente ela disse, irmã Raquel, com lágrimas: irmãos, eu quero contar uma conquista. Aí a igreja automaticamente aumentou a expectativa e a atenção, e aquela irmã disse assim: irmãos, eu conquistei uma máquina de lavar. Aí alguns irmãos deram risada, como alguns fizeram agora, porque aos meus olhos, o que é uma máquina de lavar? Para mim, de repente, uma máquina de lavar é uma coisa acessível, é uma coisa fácil de eu conquistar. Mas para aquela irmã, era uma grande conquista. Existem conquistas pequenas, como existem conquistas grandes. Existem conquistas naturais e existem conquistas sobrenaturais. E existem conquistas possíveis e existem conquistas impossíveis. Agora escute, seja individual, seja coletiva, seja pequena, seja ou grande, seja natural, seja sobrenatural, seja possível ou impossível, a palavra que hoje é essa: chegou o tempo da conquista na tua vida. Talvez você precisa de uma conquista na área pessoal, na área familiar, na área profissional, na área conjugal, espiritual, ministerial, enfim.
Pastor Jairo, o homem de Deus, o santo ministério que está aqui presente, a igreja do Senhor, glorifique aí. Deus está dizendo que este ano é um ano de conquista. Vou repetir, adore a Deus, este ano será um ano de conquista na sua vida. Você crê? Você pode dar um glória a Deus aí se você crê? Agora, muito provavelmente você está me olhando e dizendo: tá bom, pastor, estou diante de uma Jericó, que aos meus olhos ela é invencível, intransponível, insuperável. O que eu faço para vencer a minha Jericó? O que eu faço para conquistar a minha Jericó? Até porque, irmãos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 30, que as muralhas de Jericó vieram abaixo. Pastor Antônio Gilberto, quando era vivo, ele contou uma vez que ele foi fazer um trabalho arqueológico em Jericó e teve uma escavação, e naquela escavação achou-se os muros enterrados dentro da terra. O muro não caiu para fora, o muro não caiu para dentro. Deus abriu a terra e o muro desceu literalmente para baixo. Quem acredita neste Deus e pode dar um glória a Deus bem forte? É esse o Deus de Itapeva, é este o Deus deste ministério, é este o Deus das famílias aqui representadas. Este é o meu Deus, este é o teu Deus, este é o nosso Deus. O tempo de conquista chegou na nossa vida. Mas muito provavelmente você está me olhando e dizendo: tá bom, pastor, estou recebendo. Como que eu faço para conquistar? 4 segredos, segundo Josué capítulo 6. 4 regras. Se nós seguirmos essas 4 regrinhas de Josué capítulo 6, não tem como dar errado. Se der errado, soberania de Deus, mas a via de regra, quando você vivencia essas 4 regras, esses 4 segredos de Josué capítulo número 6, a muralha vem abaixo. Primeiro segredo, Josué capítulo 6, versículo de número 2, a Bíblia diz: e disse o Senhor a Josué: olha, talvez eu vou te dar. É isso que está escrito aí? Irmão, fala para mim, sim ou não? É isso que está escrito aí? Vou pensar se eu vou te dar. É isso que está escrito aí? Deus diz: tenho dado na tua mão. Mas o interessante é que Deus está falando para Josué do lado de fora. Está vendo essa muralha aí? Essas muralhas eu tenho dado na tua mão. Mas as muralhas estavam de pé. Então isso se trata de uma promessa. A primeira coisa que eu e você temos que entender para as muralhas caírem, que está à nossa frente, é se apropriar das promessas de Deus. Segundo os estudiosos, a Bíblia tem 32 mil promessas. Você tem noção? 32 mil promessas. Só a palavra não temas 366 vezes, dá um não temas para cada dia do ano, ainda sobra. São as promessas bíblicas, estão na Bíblia. Mas além das promessas bíblicas, que passam de 32 mil, nós temos as promessas pessoais, aquelas que Deus nos falou na manhã da consagração, aquela que Deus nos falou na vigília, aquela que Deus nos falou num culto como esse, através de uma pregação. Deus te faz uma promessa e você agarra aquela promessa, você segura aquela promessa, você se apropria daquela promessa. É uma promessa, porque as muralhas ainda estão em pé, mas é uma promessa. Só que qual que é o segredo? É você se apropriar das promessas de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta:
Quantos aqui Deus tem feito promessa à sua vida? Levante a mão assim e dá um glória a Deus aí bem forte. Deus tem te feito promessa? Talvez a promessa que Ele te fez é da sua empresa, talvez a promessa que Ele te fez é a salvação da sua família, talvez a promessa que Ele te fez é uma questão ministerial, talvez a promessa que Ele te fez é uma questão da igreja, talvez a promessa que Ele te fez é uma questão física, é uma saúde, uma cura de uma enfermidade, enfim, um problema, uma solução financeira. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez, mas uma coisa eu sei: se aproprie das promessas de Deus. Lá nos idos de 1989, 1990, Matos Nascimento no auge, cantando aquele hino Quer Vitória, vai chorando, geme e chora. Eu morava numa casa de Fepasa, tomava banho num banheiro para 5 famílias, arrancador de braquiara, chacoalhador de amendoim. Era um rural, um boia fria. Quantas vezes eu abria a minha marmita no meio da roça, olhava para o sol quente e pensava: o que será de mim? Mas naquela época o meu sogro costumava fazer umas vigílias na sua chácara aos sábados, e eu, novo convertido, fui para aquelas vigílias, tocava violão, levava o meu violão, cantava Quer Vitória, vai chorando, geme e chora, e etc, etc. E naquelas vigílias, com o meu sapato rasgado, um papelão tampando os buracos, uma pobreza tremenda, uma necessidade terrível, e Deus levantou uma mulher chamada Dora, e aquela mulher saiu do seu lugar, à luz de lampião, ela vem rodando, literalmente, passou pelas cadeiras, não trombou em ninguém, colocou a mão na minha cabeça e ali me fez promessas, e você glorifique, as promessas já se cumpriram para a glória de Deus. Recentemente, voltando da Assembleia de Deus de Americana, saudoso pastor Munhoz, agora está o filho, voltando na Washington Luiz, à noite, ouvindo uma música, um Fernandinho cantando, de repente Deus entrou dentro do carro e começou a conversar comigo, dizendo: Ademilson, vamos dar uma voltinha lá no passado, 1989, 1990, 1995, quem você era e quem você é. Aí eu falei: meu Deus, quanto mudou? Ele disse: cumpri a minha palavra ou não cumpri? Eu disse: cumpriu. Então Deus vai cumprir promessa hoje à noite aqui na cidade de Itapeva. Deus vai cumprir promessas. Vou repetir para você aumentar esse glória: Deus vai cumprir promessas. Essa igreja tem promessas, essa obra tem promessas, esse ministério tem promessas. E eu não lembro que dia que é hoje, me fugiu da memória agora. Eu sei que nós estamos no finalzinho de março, para entrar o mês de abril. Mas assim diz o Senhor: escreva esta data, marque esta mensagem, marque o horário, marque o dia, porque Deus vai cumprir promessas nesta igreja. Promessas. Quem vai se apropriar das promessas de Deus? Se aproprie das promessas. São Paulo, uma irmã do círculo de oração, orava pelo filho que estava na marginalidade. Isso aqui é só para crente pentecostal. De repente levanta uma irmã e fala com ela, diz: mulher, tu tens orado pelo teu filho, e te digo, pelo teu clamor e pela tua intercessão, eu farei a obra na vida dele. Só que ele pertencia a um grupo muito perigoso aqui do estado de São Paulo, e eles foram assaltar um banco. E quando ele foi assaltar um banco, ele foi alvejado por metralhadoras. Ele foi totalmente perfurado. Ele e mais os seus companheiros morreram. Só que, pastor,
Naquele exato momento, quando ele foi levado para o IML, e passou-se um tempo, a polícia veio notificar a mãe num dia anterior tinha ido à igreja, e o pastor da igreja, fazendo uma obra, fez um voto, diz: irmãos, eu senti inspiração de Deus, de fazer aqui alguns votos. Os irmãos que crê na palavra de Deus, aqui está o envelope, e esse envelope vai se chamar o envelope do milagre. Você vai depositar aqui a sua oferta de fé, dependente do valor. Nós vamos recolher a sua oferta, investir na obra, e você vai guardar esse envelope. Quando você precisar, diga para Deus o que você fez. Pastor, inspirado por Deus, fez isso. Pastor, num dia anterior, ela pegou o envelope, colocou sua oferta, foi ao templo, devolveu a oferta como havia dito, e ela guardou no meio da sua Bíblia aquele envelope. Ela está na sua casa, de repente chega um militar e diz: olha, o seu filho acabou de ser alvejado, está lá no IML, está precisando do seu reconhecimento para que os procedimentos sejam tomados. Ela disse: tá bom. Chorou muito, sentiu muito, foi até o IML. Quando ela chegou no IML, as pessoas que tomam conta lá disseram assim: ó, você não vai poder entrar não, a coisa está muito feia, ele está lá na geladeira, você não vai mexer com o teu filho, você não tem condições. Mãe, a senhora não pode ver. Mas ela: não, quero ver meu filho, quero ver meu filho, quero ver meu filho, negócio de mãe. Aí ela insistiu tanto que a pessoa autorizou. Então tá bom, vai lá. Chegaram lá, puxaram a geladeira, o menino estava lá deitado nu. Escute, senhores obreiros, ela banhou o corpo do menino com lágrimas. Ela banhou, ela lavou. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. Ela sentiu tanto, ela começou a chorar e lavou o corpo dele com lágrimas. E ela dizia: Senhor, não estou entendendo, estou confusa. O Senhor me disse através do seu instrumento que o Senhor salvaria ele, o Senhor faria dele um vaso. Não estou entendendo, Senhor. E naquelas orações ela lembrou do envelope. Ela pegou o envelope e colocou debaixo da cabeça do menino, empurrou a gaveta e disse: fica com Deus, meu filho. Quando ela vai descendo as escadarias do IML, cheio os colaboradores, os funcionários correndo, dizendo: minha senhora, peraí, vem cá. Ela: pois não, o que aconteceu? A senhora é feiticeira? A senhora é macumbeira? A senhora é benzedeira? Ela disse: não. E foi perguntando, de repente ela não aguentou e disse: não, eu sou crente na pessoa de Jesus Cristo. Aí a pessoa disse: então a senhora volta, porque o teu filho está sentado lá dentro na geladeira, falando uma língua que a gente não entende. Ele ressuscitou. Você crê? Você pode dar um glória bem forte se você crê nisso? Pastor, esse menino existe, ele não tem nenhum órgão por dentro, ele foi no ratinho recentemente, ele come, ele bebe, urina, defeca, tem vida normal e não tem nada por dentro. Deu um nó na medicina. Sabe por quê? Porque quando Deus faz promessa, ainda que o diabo queira enterrar, Deus ressuscita para dar vitória para a tua vida. Promessa. Quem crê na promessa? Quem crê na promessa? Quem crê na promessa de Deus? Primeiro, promessa. Se aproprie das promessas. Segundo, Deus falou para Josué: Josué, você quer que a muralha caia? Quero. Você está vendo aquela arca ali? Leve a arca. O que representa a arca? A arca representava a presença do próprio Deus. Está no capítulo 6, versículo 6. Levai a arca do concerto. Você quer que a muralha caia? Se aproprie das promessas. Você quer que a muralha caia? Valorize a presença de Deus. Irmão, você vai noivar, aliás, você vai namorar? Leva a arca. Você vai noivar? Leva a arca. Você vai casar? Leva a arca. Você vai ter filhos? Leva a arca. Você vai abrir o teu negócio? Chama o pastor para orar. Por que ele tem que orar? Levar a arca. Apresentar aquilo diante de Deus. Seja o que for que você for fazer nesta vida, leve a arca. Valorize a presença de Deus. Você quer que a muralha caia?
valorize a presença de Deus na sua vida. Não tem muralha que fique de pé diante da presença de Deus. Amados, quando se fala da presença de Deus, se fala de 3 tipos de pessoa. Tem aqueles, Gabriel, que tem a presença e não sabe que tem. Os discípulos de Emaús. Eles estavam com a presença, porque diz a Bíblia em Lucas 24, que Jesus se aproximou e ia com eles. Eles tinham a presença, mas não sabiam que tinham. Você sabia que tem gente na igreja que tem a presença e ele não sabe que tem? Parece até um incógnita, né? Uma coisa sem significado, mas é. Eu conheço pessoas que são batizadas, eu conheço pessoas que têm de Deus dádivas e ela não sabe que tem. Precisa alguém instruir, ser explorado. Tem aqueles que têm a presença, não sabe que tem. Tem aqueles que pensam que têm a presença, mas ela já foi embora há muito tempo. Sansão pensou que tinha presença e diz a Bíblia: me levantarei e irei lutar contra os filisteus como das outras vezes. E o texto diz: e não sabia ele que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Tem muita gente que perdeu a presença e acha que tem a presença. Tem aqueles que têm, não sabem que tem. Tem aqueles que pensam que tem e não tem. Agora tem aqueles que têm, sabe que tem e valoriza a presença que tem. Quem é esse aí, pastor? Moisés. Deus chegou em Moisés e diz: Moisés, estou mandando um anjo para acompanhar vocês aí na trajetória. E Moisés balançou a cabeça e disse: Senhor, não. Espera aí, Senhor. Se for para ir um anjo, eu não saio daqui. Nós não vamos sair daqui. Sem a tua presença, não nos faça subir daqui. Moisés valorizava a presença de Deus na sua vida. Quem está sentindo a presença de Deus aqui nesta noite? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está aqui neste culto, e eu digo de forma espiritual e profética: vai ter muralha caindo hoje à noite aqui, porque a presença de Deus está entre nós. Valorize a presença. Pastor, eu quero que as muralhas caiam. Se aproprie das promessas. Valorize a presença. Sem Deus você não é nada. Sem Deus você não vai a lugar algum. Jesus Cristo disse em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Não pense em começar nada na sua vida sem colocar a presença de Deus na frente, em prioridade. Porque quando você coloca a presença de Deus, a muralha cai. E o nome de Deus é glorificado na sua vida. Se aproprie das promessas. Valorize a presença. Que mais, pastor Ademils? Terceiro, Deus falou para Josué: manda pegar as buzinas, chifre de carneiro, e você vai mandar os sacerdotes tocar esses chifres, que na verdade era o sofá. Manda tocar, mas a muralha está de pé ainda. Manda tocar. O que representa essas buzinas que foram tocadas em volta do muro de Jericó? As buzinas, pastor Jairo, representa uma adoração incondicional. Representa um louvor incondicional. Deus nessa noite está dizendo para mim, Deus nessa noite está dizendo para você, Deus nessa noite está dizendo para cada um de nós: você quer que a muralha caia? Quantos querem? Dá um glória a Deus aí bem forte. Você vai ter que tocar a buzina hoje à noite aqui. Você vai ter que sair daqui hoje tocando buzina. Mas eu não entendi, pastor. Adorando de forma incondicional. A muralha está de pé e você está adorando. A muralha está de pé e você está adorando. A muralha está de pé e você está adorando. A muralha está de pé, você está adorando. A muralha está de pé e você está adorando. Pastor Jário, eu costumo dizer o seguinte:
Israel cantou o cântico certo do lado errado. O cântico que eles cantaram pós-Mar Vermelho era um cântico certo, mas do lado errado. Porque cantar depois que o mar abriu, cantar depois que Deus matou o faraó e os seus cavaleiros, e diz Flávio José que as armas, os carros vieram tudo na beira da praia para Israel se armar. Cantar depois que você viu os cavalos afogados, os homens mortos, faraó destruído, você pegar o pandeiro e cantar que só o Senhor é Deus, é o cântico certo do lado errado. Eu quero ver você cantar com o mar fechado. Eu quero ver você cantar com o faraó vindo atrás de você. Mas saiba de uma coisa, se você cantar com o mar fechado, com o faraó chegando, Deus vai escrever a sua história e o nome dele vai ser glorificado. Adoração incondicional. Vamos ver quem adorou de forma incondicional. Jó sepultou seus 10 filhos no mesmo dia. Jó pegou uma enfermidade, irmãos, que até hoje os teólogos não conseguem explicar que enfermidade era aquela. O livro de Jó diz que Jó disse que ele sentia os vermes andando entre a sua pele e sua carne, ele sentia os vermes. Diz a Bíblia que o seu mau hálito era sentido a 5 metros de distância. Jó ficou desfigurado, irreconhecível. Quando a sua mulher, os seus amigos o viram, disse: homem, amaldiçoa este Deus, abençoa este Deus e parte para outra vida. E parece que eu vejo Jó ali com o caco de telha, coçando aquelas suas feridas. E vou aqui fazer uma figura de linguagem, uma coisa minha, uma conjectura. Parece que eu vejo o diabo pegando o seu pandeirinho e dizendo: agora eu venci Jó. Jó é um derrotado, Jó vai murmurar, Jó vai reclamar. Mas Jó de repente abre a sua boca e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você lembra de Abacuque? Todavia me alegrarei, ainda que não haja, ainda que não haja, ainda que não haja. Ele vai citando vários haja, ainda que não haja, todavia eu me alegrarei. Você lembra de Josafá naquela guerra? Que Deus falou para Josafá: coloca na frente do exército os cantores, e que eles vão me cantando, vão me adorando. Mas Senhor, como? Nós estamos numa guerra. Me adora de forma incondicional. E diz a Bíblia que Josafá adorou a Deus de forma incondicional, sem ver a vitória, e Deus desceu e deu vitória para Josafá. Você lembra de Paulo e Silas naquela prisão? Diz a Bíblia que eles estavam no cárcere inferior. Provavelmente ali tinha bichos, baratas, insetos, tudo que não presta, muito breu, muita escuridão, um lugar muito úmido. Provavelmente eles estavam marcados pelos chicotes e pelo sofrimento que eles passaram. Mas foi dando perto da meia-noite, eles dois fizeram um tratado: olha o seguinte, você ora e eu canto, você ora. Orava e cantava, e diz a Bíblia que perto da meia-noite eles começaram a adorar de forma incondicional. Adivinha o que aconteceu? Deus desceu na terra, abriu as prisões, e o nome dele foi glorificado na vila de Paulo e Silas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma muralha aí na tua frente? Você quer junto comigo adorar a Deus de forma incondicional? Pastor, mas eu estou desempregado. Adore. Pastor, mas eu estou passando por uma crise financeira. Adore. Pastor, eu recebi um diagnóstico aí de enfermidade não muito positivo. Adore. Independente do que você esteja passando, adore, porque Deus tem vitória para a tua vida aqui nesta noite. Você pode levantar a sua mão junto comigo assim? Você pode adorar a Deus por alguns minutos pela vitória que Ele está dando na sua vida.
Você que é batizado com o Espírito Santo, você pode abrir a sua boca agora, orar em línguas, falar em línguas, se alegrar na presença de Deus, porque a muralha vai começar a ruir agora, ela vai começar a cair agora, mas adore a Deus de forma incondicional. Oh, adore a Deus de forma incondicional, porque Deus vai ter vitória, Deus tem vitória, a muralha vai cair, o nome dele vai ser glorificado. Você pode adorar, você pode glorificar, você pode bendizer este Deus que está presente aqui nesta noite. Adore a Deus de forma incondicional. Senhor, tem uma muralha na minha frente, mas eu estou te adorando. Se aproprie das promessas, valorize a presença e adore de forma incondicional. Tem crente, pastor, que ele quer fazer barganha com Deus. Eu só vou te adorar se o Senhor fizer. Eu só vou te adorar se o Senhor abrir a porta. Deus não é teu escravo. Deus é de cima, o homem é de baixo. Deus é eterno, o homem é eterno, mas relativamente é temporal. Deus é o Todo-Poderoso, o homem é fraco. Deus é invencível, o homem é vencível. Deus, ele tem, o homem não tem. O homem necessita de Deus. Então nesta noite Deus está nos dizendo, nos orientando: me adore de forma incondicional, que você vai ver a muralha caindo na sua vida. Você crê nisso? Dá um glória a Deus se você crê. Adore. E por último, se aproprie das promessas, valorize a presença, adore a Deus de forma incondicional. Que mais, pastor Ademilson? Acredite que Deus pode. Deixa eu fazer uma pergunta para esse seleto ministério. Vamos pensar um pouquinho agora. Deus tinha poder de derrubar aquelas muralhas no primeiro dia, sim ou não? Por que ele precisou de 7? Ficou aqui matutando, pastor. O senhor que me ensinou a pensar. Tem algum mistério aí. Deus não poderia ter derrubado aquelas muralhas no primeiro dia? Assembleia de Deus de Itapeva, sim ou não? Sim. Não, quero ouvir bem mais forte, vai, bem forte. Sim ou não? Sim. Vou perguntar de novo, todo mundo vai responder agora. Deus poderia ter derrubado aquelas muralhas no primeiro dia? Sim ou não? Sim. E por que ele mandou fazer uma campanha de 7 dias? A resposta: Deus leva mais tempo para nos convencer que Ele pode, do que para realizar o milagre. Aquelas voltas, pastor, nada mais, nada menos era Deus trabalhando no interior dos hebreus, dizendo: acredite que eu posso. Exatamente. Deus, ele demora mais tempo para nos convencer que Ele pode, do que para realizar o milagre. Você sabia que talvez Deus está gastando mais tempo para convencer você do que para realizar o que precisa ser realizado? Vou dar exemplos. Jesus Cristo foi ao tanque de Betesda. Chegou lá e encontrou um rapaz lá que estava há alguns anos ali, enfermo. E irmã Raquel, ele pergunta para aquele homem: queres ficar são? Agora preste atenção, irmãos. Quando ele pergunta para aquele homem: queres ficar são? O que ele responde? Eu não tenho ninguém. Jesus não perguntou se ele tinha alguém. Jesus perguntou: queres ficar são? Mas ele estava tão destruído pela situação e pelo tempo, que ele não acreditava mais, que ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém. Jesus Cristo gastou mais tempo para convencer aquele homem do que para realizar o milagre na vida dele. Talvez tem pessoas aqui nesta noite que Deus está gastando tempo com você.
Talvez você diga: nossa, o irmão ali recebeu o milagre em uma semana e o meu ainda não chegou, o meu já faz 6 meses, 1 ano, 10 anos, 5 anos. Deus está gastando tempo. Ele precisa de tempo para convencer você que Ele é capaz, que Ele pode. Você lembra de Marta e Maria? Aqui eu concluo, pastor. Jesus Cristo vai a Betânia. Quantos dias faz que Lázaro estava morto? 4. Se formos contar o funeral, 5 dias. Estado de decomposição. Jesus Cristo chega, vê o sofrimento, as lágrimas, se comove, diz: me leva até o sepulcro. Quando ele vai chegando no sepulcro, ele vê a comoção do povo, porque Lázaro era uma pessoa querida, e Jesus Cristo olha e diz: tira a pedra. De repente Marta chega e diz: olha só, demora mais tempo para convencer do que para realizar. Marta chega e diz: Senhor, não faça isso não. O rapaz aí já cheira mal. Aí Jesus Cristo começa a convencer Marta, dizendo: Marta, você não crê que eu sou a ressurreição e a vida? Quem crê que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida nesta noite? Agora, interessante, tem coisas que eu tenho que fazer, tem coisas que Ele faz. Tirar a pedra é comigo, trazer o Lázaro é com Ele. Aquilo que você pode fazer, Deus não fará. Você vai ter que fazer. Tire a pedra. Pastor, mas e o meu Lázaro? Inclusive ele está morto, já está em estado de decomposição. É o Lázaro que você quer de volta? Tire a pedra, que o Lázaro ele traz. A pedra da dúvida, a pedra da incredulidade, a pedra do medo, a pedra da incerteza, a pedra da oscilação. Tira essa pedra, porque Jesus vai olhar para o defunto e dizer: Lázaro, sou eu que estou falando, venha para fora, Lázaro. E Lázaro veio. Eu não sei se ele veio andando, se ele veio voando, como diz a música, mas ele veio, e o milagre aconteceu lá em Betânia, e vai acontecer aqui na cidade de Itapeva hoje à noite. Quem crê no milagre, dá um glória a Deus aí bem forte. Conquista. E eles fizeram 7 voltas, e no último dia mais 7, e de repente as muralhas ruíram, e eles invadiram a cidade. Quando você estuda sobre Jericó, é um memorial do poder de Deus. É Deus dizendo: não existe nada invencível, insuperável e impenetrável que eu não conquiste.